Oi, bom dia. Hoje nosso 29º dia de leitura da Palavra de Deus, segundo nosso guia aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. Uso esse, tá, gente, para fazer as leituras. Então, vamos lá. Hoje, Atos 12, de 1 a 25. Ora, naquele tempo, o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, à espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu e tomou também a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo-o prendido, ele o colocou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. E quando Herodes estava para trazê-lo nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as suas correntes. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E assim ele o fez. E ele disse-lhe: Lança a tua veste sobre ti e segue-me. E ele, saindo, o seguia. E não sabia que era verdadeiro o que estava sendo feito pelo anjo, mas ele achava que via alguma visão. E quando eles passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dá para a cidade, o qual se lhes abriu por si mesmo. E eles saíram e percorreram uma rua, e imediatamente o anjo se apartou dele. E Pedro, tendo voltado a si, disse: Agora, verdadeiramente, eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo dos judeus. E ele, considerando isto, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E quando Pedro bateu à porta do pátio, uma donzela chamada Rode saiu a escutar. E reconhecendo a voz de Pedro, ela não abriu a porta de alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: Estás louca? Mas ela afirmava continuamente que era assim. E eles diziam: É o seu anjo. Mas Pedro continuava batendo, e quando eles abriram a porta, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, declarou como o Senhor o tirou da prisão. E ele disse: Vai e mostra essas coisas a Tiago e aos irmãos. E partindo foi para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, ele examinou aos guardas e ordenou que eles fossem mortos. E ele foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali. Herodes estava muito irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, tendo feito amizade com Blasto, o camareiro do rei, pediam paz, porque o seu país era alimentado pelo país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no seu trono e lhes dirigia um discurso. E o povo gritava, dizendo: Esta é a voz de um Deus, se não de um homem. E imediatamente o anjo do Senhor feriu, porque ele não deu glória a Deus. E ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém quando terminaram seu ministério, e levaram também consigo a João, que tinha sobrenome Marcos.